Se existe um assunto que divide opiniões quando falamos sobre hidradenite, é o leite. Tem gente que diz que basta tirar os laticínios e a doença desaparece. Outros afirmam que não faz diferença nenhuma. Mas afinal, quem tem hidradenite precisa retirar o leite da alimentação? Hoje eu quero responder essa pergunta da forma como eu faço com os meus pacientes. Sem terrorismo, sem promessas milagrosas e com base no que a gente sabe hoje. Se você ainda não me conhece, eu sou Clara Fonseca, nutricionista funcional especializada em hidradenite supurativa. Há mais de 9 anos eu acompanho e cuido de pessoas com hidradenite. E essa é uma das perguntas mais frequentes no consultório e em todas as redes sociais. Então, bora lá. Vamos lá. Primeiro, uma coisa muito importante. Quando falamos sobre alimentação e hidradenite, dificilmente vai existir uma resposta que sirva para absolutamente todo mundo, né? E isso não é falta de conhecimento, é porque realmente cada organismo responde de uma maneira. E por que que o leite entra nessa conversa, né? É, Vamos falar o que que a gente tem em artigo científico sobre leites e derivados. Eu vou falar um pouco também da minha experiência clínica. Vou tentar não ser muito técnica para vocês poderem entender, né? Então, algumas palavras, eu brinco que alguns palavrões técnicos nutricionais eu vou falar, mas eu explico logo na sequência para a gente poder entender, né? O que que tem em artigo científico e o que que eu vejo na prática clínica. O leite e os seus derivados aumentam uma substância chamada IGF-1, e essa substância chamada IGF-1, ela piora a obstrução do folículo piloso da pele. Então, a partir daí, o que a gente observa é pacientes com hidradenite, alguns num grau maior, e eu já vou aprofundar sobre isso, outros num grau menor, ao consumirem lácteos, vão observar o agravamento ou o aparecimento de novas lesões de hidradenite supurativa e com a inflamação acontecendo, né? Então, o que que eu vejo na prática? Isso é o artigo científico que mostra e que já aparece, inclusive, em vários artigos, né? Ao longo desses 9 anos que eu atendo paciente com hidradenite, o que eu observo é que a maioria relata melhora da hidradenite após a retirada e exclusão de leite e derivados. Ah, Clara, mas é 100% das pessoas? Olha, sendo muito sincera, eu consigo contar nos dedos de uma das mãos. Eu tenho mais de 1.000 pacientes com hidradenite atendidos. Eu conto nos dedos de uma das mãos pacientes que não observaram nenhuma, tipo assim, não fez nenhuma diferença. São menos de 5 pacientes em 1.000 casos. Eu tenho pacientes, sim, que a exclusão foi um divisor de águas. Como assim? O paciente excluiu leite e derivados e me mandou uma mensagem uma semana depois, falando: tá tudo diferente. Eu tirei leite tem uma semana e as lesões estão menos inflamadas, ou não apareceram novas lesões, ou aquela lesão que eu falei pra você que não estava cicatrizando simplesmente se fechou. Então, na sua grande maioria, esmagadora maioria, o leite e os derivados têm um impacto muito grande na melhoria da hidradenite supurativa. Outras pessoas relatam que houve melhora, mas que, na verdade, a estratégia como um todo que a gente faz no consultório teve impacto positivo. E muitas pessoas, depois de um tempo que está com a exclusão dos lácteos, elas ou porque querem, ou porque sem querer acontece, elas fazem o teste de comer novamente. E aí, mais uma vez, a grande maioria observa que, ao retornar com os leites derivados, tem
aparecimento de novas lesões ou inflamação novamente daquelas que não estavam mais inflamadas, que estavam ali naquele aspecto de uma espinha interna e que ao comer leites derivados ela cresceu e acabou drenando pus. Então, é, são esses os casos que eu observo com maior frequência acontecendo no consultório. De qualquer forma, eu nunca oriento a exclusão sem orientação, sem avaliação de sinais clínicos antes dessa exclusão acontecer. Até para orientar qual é o caminho que nós vamos. Vamos para uma exclusão completa? É, vamos excluir e vou colocar o que no lugar? Porque às vezes também o que que acontece é fazer a exclusão dos lácteos, né? E colocar alimentos ultraprocessados no lugar. Não vou dizer que é trocar seis por meia dúzia, né? Mas assim, não é uma boa opção, né? Você colocar, tirar o requeijão do pão e colocar uma mortadela, né? Então, assim, tem milhares de aditivos nos embutidos, né? Às vezes tira o requeijão e bota aqueles, sabe aqueles patês que vendem no mercado prontos? Nossa, tem vários casos assim. E aí, realmente, isso também não contribui para a saúde, nem da hidradenite, né? E nem para a saúde da pessoa em si. Então, ter esse cuidado também faz parte do processo, né? Não é excluir o leite por excluir, excluir o leite e colocar qualquer coisa no lugar, né? Tipo, ah, só precisa fazer isso, então dane-se o que vai ser colocado no lugar, não faz a menor diferença. Não, não é assim, né? Então, faz diferença você excluir e saber o que que eu vou colocar no lugar, ou ter esse cuidado, né, de não colocar um alimento ultraprocessado. É, Uma outra coisa também que eu tô aqui falando, né, e tô pensando e lembrei aqui, é que algumas pessoas falam assim pra mim: olha, eu excluí o leite e os derivados e continuo inflamando. E aí a pergunta é, e aí você pode se fazer, se esse é o seu caso, você pode se fazer essa pergunta: eu excluí o leite e os derivados, mas eu melhorei a minha alimentação? Um Uma historinha que eu gosto muito de contar é: vamos pensar que essa parede que tá aqui atrás de mim é o seu corpo. E eu tô com um martelo na minha mão. E esse martelo são os leites e os derivados. E eu tô martelando essa parede aqui atrás. Se eu começar a martelar, eu vou tirar a tinta, depois eu vou tirar a massa, depois eu vou tirar o cimento, até chegar no tijolo. Eu vou quebrando a parede, certo? Se eu pego esse martelo, que é o leite e os derivados, e paro de martelar esta parede, mas eu estava martelando. Se eu não fizer nada, ela vai se consertar sozinha? Ou ela vai continuar quebrada, só não vai chegar no tijolo, por exemplo? Ou só não vai furar a parede e a gente vai conseguir ver o que está do outro lado? Então, a gente pode pensar nisso como se fosse o corpo de vocês e a hidradenite. Muitas vezes, quando eu tiro o causador do problema e nada faço, parei leites e derivados e cruzei meus braços, eu não tenho a melhora que na minha imaginação eu teria. O corpo, para poder tampar esse buraco novamente, ele precisa de várias estruturas. E muitas vezes a pessoa, para além de estar comendo leites e derivados, não tem, como eu acabei de falar, uma alimentação saudável. Ela parou o leite de derivados e está comendo patê com pão. E não come uma folha de alface, não come nada. Tem outros vídeos aqui no canal falando sobre isso. Eu, inclusive, recomendo que vocês vejam. Então, para o corpo reagir à inflamação da hidradenite, reagir a essa estrutura quebrada,
que o leite e os derivados quebrou, a gente precisa dar ferramentas para o corpo fazer isso. Então, muitas vezes, essa sensação de que eu excluí o leite e os derivados e nada aconteceu, não é porque o leite e os derivados não estavam quebrando a parede, eles estavam. Só que para consertar a parede que eles quebraram, você precisa fazer outras coisas e não só excluir o leite e os derivados. Então, eu acho que isso me veio aqui à cabeça e eu acho que é ponto de extrema importância para a gente levantar, porque isso faz toda a diferença, né? É, não é só excluir, é o que eu falo em diversos vídeos aqui, falo muito nas redes sociais. Hidradenite não é apenas sobre exclusão, é para muito além, é sobre o que nós vamos incluir. Então, não é o leite é um vilão, né? É o que que a gente, quais são as decisões que nós estamos tomando em relação à nossa vida, em relação à nossa saúde, né? Tô tomando todas as decisões necessárias para além da exclusão do leite e dos derivados? Então, eu acho que isso é uma parte muito importante que eu gostaria de trazer como reflexão. Os leites e os derivados, de fato, fazem diferença no impacto da inflamação da hidradenite pelo aumento de IGF-1, mas eles não são um vilão sozinho e eles não vão resolver a sua vida, né? Então, eu acho que o objetivo principal aqui não é criar medo de um alimento, é ajudar a fazer escolhas mais conscientes. Que eu acho que, para quem tem uma doença crônica inflamatória, isso é fundamental, né? Certo? Estamos conversados. Agora que a gente falou de alimentação nesse vídeo, no próximo vídeo eu quero abrir a porta do meu consultório e mostrar para vocês como é que eu penso um tratamento para um paciente com hidradenite. Como que eu organizo prioridades, o que que eu observo primeiro, o porquê que dois pacientes, por exemplo, com hidradenite podem ter e receber orientações diferentes. Então, no próximo vídeo, nosso papo é esse. E antes de terminar, bota aqui nos comentários se você já tirou o leite e os derivados da sua alimentação, percebeu ou não percebeu diferença. Me conta aqui e vamos conversar mais um pouquinho. Se você chegou até o fim desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, envie esse vídeo para algum amigo seu e seguir o canal. Assim você vai receber os próximos vídeos e a gente vai conversando aqui sobre todos os desafios de um paciente com hidradenite supurativa. Tá bom? Um grande beijo e eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.